Voltamos, ouvintes da Rádio Manchete Online, com o programa Encontro com a Justiça. Hoje entrevistando o professor Vinícius Dalmas, do Circo Crescer e Viver. E já estão surgindo aqui, professor, várias perguntas dos nossos ouvintes e também dos nossos bacharelandos da Universidade Estácio de Sá. Primeira pergunta, a Miriam Damasceno quer saber como se dá o custeio das atividades do Crescer e Viver. Como é que, de onde o circo sobrevive? Então, essa é a nossa luta anual, mais do que anual, é uma luta diária, porque a gente vive, hoje 90% do custeio do Crescer e Viver, ele é feito pela Lei de Incentivo à Cultura, né? Através de projetos de Lei de Incentivo à Cultura, em que as empresas elas têm o seu desconto no ISS, quando é lei municipal, no ICMS, quando é estadual, e na Lei Rouanet, quando é desconto do imposto de renda. E isso é uma luta, porque Petrobras estava nessa? A Petrobras patrocina a gente. Aliás, a Petrobras patrocina desde 2007, coisa, né? Desde 2007, A gente Podia ter ficado só nessas promoções culturais, né? Não devia promover também os lavadores dos jatos aí. Já tinha, se tivesse ficado só nessa área, estava muito bom. Pois é, mas a Petrobras é a nossa, na verdade, é uma grande parceira, uma grande patrocinadora nossa que desde 2007, realmente, sem ela, ficaria praticamente impossível. Mas ela manter. Manteve. Mesmo depois do que aconteceu ano passado, essa crise que afetou a todos, tivemos uma reunião no início do ano e a Petrobras manteve. Na verdade, quando a gente teve a primeira conversa esse ano, a Petrobras disse o seguinte: olha, a gente tem duas notícias, uma boa e uma ruim. Aí, qual é a ruim? A ruim é que o patrocínio não vai aumentar. E a boa é que a gente vai continuar. Então eu falei, então as duas são boas, não tem notícia ruim nesse caso. Vamos Maravilha, vamos ouvir agora o que diz o povo que está acompanhando aqui o nosso programa, no Encontro com a Justiça. O Silvio Augusto, nosso repórter de campo. Bom dia, Silvio Augusto. Bom dia, doutor Ciro, bom dia. Mais uma vez ao senhor e a todos os ouvintes e aqueles que compõem a mesa aí desse brilhante programa. Doutor Ciro, eu estou aqui do lado da dona Conceição, mas ela não quer falar no ar. O nome dela é Conceição da Silva Ferreira. Ela mora aqui no Gradinha, Alcântara. Ela quer fazer a seguinte pergunta. Vou fazer a pergunta por ela, se assim puder. Ela quer saber o seguinte: qual é a quantidade de lugares, né, que acopla estes espetáculos da vida, como o circo, por exemplo. Sabemos que o teatro tem determinados lugares para portadores de necessidade especial. Ônibus. Agora, e o circo? Muito obrigado, Conceição, dona Conceição, pelo prestígio da sua audiência, pela sua pergunta. A propósito, nós vamos ter, na sequência do programa, no segundo horário, vamos falar sobre essa questão dos portadores de necessidades especiais. Teremos a honra de entrevistar um defensor público que é cego, o único defensor público que é cego, mas que abre os olhos da justiça para muitas pessoas necessitadas. Então ele vai falar sobre essa sua experiência de um profissional da justiça, portador de necessidades especiais, e nós vamos tratar desse assunto no segunda hora do nosso programa. Mas é claro que o Vinícius vai responder também essa pergunta lá no circo: qual é a capacidade do circo e se tem esse cuidado de reservar para portadores de necessidades especiais um espaço para que eles possam também se divertir, assistir aos espetáculos circenses. Então, obviamente o circo ele tem uma facilidade maior, porque a gente aqui monta e desmonta e a gente pode adequar o circo para qualquer tipo de público, para qualquer tipo de necessidade. Hoje há sim um espaço reservado para pessoa com deficiência, e na verdade a gente até amplia essa questão da acessibilidade, porque não é só para uma pessoa cadeirante, mas também para um idoso, mas também para um obeso, para uma gestante, em que necessita de um cuidado maior em função da sua locomoção, etc. Pegando um gancho, Vinícius, essa pessoa portadora de necessidade, ela pode praticar alguma atividade circense? É onde eu ia chegar, assim. Ano passado, eu fui para Londres e dirigi um espetáculo junto com a Jenny Seeley, que foi a diretora da cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos. Então eu fui com cinco artistas que nós formamos no circo para Londres, e ela com mais 5 artistas britânicos, e a gente montou um espetáculo com 10 artistas, todos eles com pessoas com deficiência.
deficiência, que aliás esse é o termo correto de dizer. Não são portadores de deficiência, porque quando a gente porta e depois a gente pode tirar, como um óculos, por exemplo. Então são pessoas com deficiência. Esse é o termo correto que eu aprendi, inclusive, com eles. Então foi uma cega, foi um surdo, e é esse mesmo termo que a gente tem que ter. Uma pessoa, uma Viviane... deficiente visual sou eu, que tenho 4 graus de miopia. Quem não enxerga é cego. Pois é. E aí, e a gente montou um espetáculo. Então, assim, o circo, ele não só tem a acessibilidade para o público, mas a gente se deparou com um novo desafio, que é para ter um circo acessível à pessoa com deficiência. Então, um camarim com rampa atrás, para subir no picadeiro você tem que ter rampa, você tem que ter um circo preparado agora não só para o público, mas para esse artista, né? Espetáculo com audiodescrição, como a gente vai ter agora no festival, que começa no dia 26, e quando a gente não tem ali um aparelho de audiodescritor, nós temos pessoas capacitadas para ficar junto a esse cego, para poder descrever o que está passando em cena, para ele poder enxergar o que ele está acontecendo. Então a gente tem essa preocupação, sim, não só para o público, mas para esse artista. Porque os Jogos Paralímpicos são uma prova de que essas pessoas podem fazer. Pois é, a prova, assim, o nível de desenvolvimento de aprendizagem da pessoa com deficiência, ela é 4 vezes mais veloz do que a pessoa que não tem deficiência. Eu consegui ensinar um cadeirante a ser um trapezista numa velocidade 4 vezes maior do que uma pessoa que não tinha deficiência. Mas, Vinícius, eu vi aqui numa das fotos do Circo Crescer e Viver, inclusive um aluno com síndrome de Down. Vocês têm também, entre os alunos, deficientes físicos ou... Sim, esse no caso era o Israel, que ele é o que a gente pode chamar de deficiência intelectual, ele tem síndrome de Down, e a gente chama de que é um aluno incluso, assim, porque a gente não tem uma turma separada para atender esse aluno. Então, se a gente está falando de uma escola que não é uma escola excludente, que é uma escola que integra, que é uma escola quem está a serviço de quem? Então, o educando não tem que se adequar à escola. Se a escola ela é um serviço público, é ela que tem que atender ao público que está ali precisando desse atendimento. E a gente tem sim, assim, o Israel, a gente agora vai entrar na próxima turma uma aluna que é deficiente visual, que está vindo do Rio Grande do Norte para morar no Rio de Janeiro e ser uma aluna nossa. Ela é uma excelente acrobata, e esse é um lugar de construção de saber, porque onde é que se ensina um professor a dar aula para uma cega, por exemplo? E é ali onde a gente vai descobrir junto com eles. Eu, por exemplo, dei um nome lá que é o trapézio tátil. Porque a cega, para aprender aula de trapézio, a gente, além de descrever o que ela tem que fazer, a professora tem que subir no trapézio e ela tem que tocar no corpo inteiro da professora para ela saber as formas que ela tem que fazer no trapézio. E isso ressignifica toda uma relação humana, né? Porque agora a gente tem que ter um cuidado maior com o outro. E esse é muito interessante e simbólico, Vinícius, porque o circo sempre teve uma tradição de fazer bullying com as pessoas deficientes, né? Nós temos os casos aí dos anões, né? O Circo dos Horrores, são artistas, o Circo dos Horrores, que muitas vezes é verdadeiro bullying, fazem as pessoas rir do bizarro, né? Quando você está mostrando aí que, na verdade, está valorizando a arte das pessoas que, mesmo sendo deficientes físicas, isso não as impede de participar, como a pré-olimpíada tem demonstrado que muitos atletas pré-olímpicos têm que ser igualmente respeitados, não é isso? É uma ressignificação do circo, né, Vinícius? É uma ressignificação do circo e indo mais além, é uma ressignificação do ser humano, é a mudança de olhar. Então, por exemplo, quando a gente colocou dois surdos em cena dialogando com línguas de sinais, e olha que a gente tinha 2 línguas de sinais, porque a gente tinha a língua britânica de sinais e a língua brasileira de sinais, porque são diferentes. E eles estavam em cena dialogando com sinais, quem não entendia o que eles estavam falando era o público, porque o público é que não estava letrado, alfabetizado naquela língua. E é isso que muitas vezes, na maioria das vezes, o surdo passa. O surdo é uma pessoa extremamente isolada, porque ela está num ambiente em que ela não escuta absolutamente nada, onde todas as pessoas estão conversando. E aí, nesse espetáculo, a gente colocou o ser humano num outro lugar. Ou seja, eu tenho que aprender aquela língua para entender o que aqueles caras estão falando. Isso é uma coisa, você está falando uma coisa. Eu tive um amigo, né, um homem da aristocracia francesa, Maurice Bazin, que dedicou a vida dele a andar pelo mundo, né, deu aula na Nicarágua, em Angola, e acabou, né, veio para o Brasil, e ele foi dar aula no Instituto de Surdos em Laranjeiras. E ele deparou com um problema que o aluno queria conversar com ele
E ali tinha os tradutores que impediam os professores de interagir diretamente com os alunos. Tinha um problema de reserva de mercado ali. Isso é terrível. O dilema dele, né? Ele era um físico, uma figura importante, fundou o exploratório na Califórnia. Então, uma figura assim, internacionalmente importante, mas um homem de pé no chão que andava, né, nas calçadas do Rio de Janeiro. Né? E quando ele vai interagir com os alunos, ele tem um problema, porque os tradutores queriam ser, né, os porta-vozes da comunicação, né? E impedindo exatamente essa comunicação, essa interação que era necessária neste processo, né, de aprendizagem. Então você vê que tem os dois lados, tem o que não ouve e tem o que quer monopolizar. Claro, né? Isso é terrível. Vinícius, vocês são muito chamados para fazer demonstrações públicas e nós vamos agora, no dia 16 de novembro, às 19 horas, no Teatro Municipal, fazer a entrega do 4º prêmio juíza Patrícia Scioli de Direitos Humanos. E eu soube que o Circo Crescer e Viver vai estar lá prestigiando esse evento no Teatro Municipal. Como vai ser essa participação na cerimônia de premiação do prêmio Patrícia Scioli? Bom, em primeiro lugar, dizer que o Circo Crescer e Viver mais uma vez pisar no Teatro Municipal, no palco do Teatro Municipal, na verdade a gente é que está recebendo esse prêmio. E mais ainda, porque o Dr. Ciro vai estar lá e para a gente é um prêmio maior ainda, estar levando esse presente com crianças que participam lá das nossas atividades, ali do entorno, do Morro de São Carlos, ali do Falete, da Mineira, crianças que moram ali no entorno, que moram ali próximo também ao circo, ali na comunidade denominada Boca do Lixo, ali do lado da Marquês de Sapucaí. Pra gente é uma honra muito grande. Essa semana a Carla Camorati esteve lá no Circo Crescer e Viver, deu uma olhada nos meninos, conversou com os nossos professores, conversou comigo e a gente deu uma mexida lá do que a gente pode apresentar de melhor, vendo a questão do tempo, vendo a questão do espaço, pra gente poder apresentar. E ainda mais um prêmio que leva esse nome, Patrícia Scioli, a gente que vem de São Gonçalo, que sabe da realidade, sabe de todo acontecido. Então, pra gente é uma questão de dignidade, de honra, um presente. De reconhecimento. De reconhecimento, assim, de reconhecimento. É um prazer. As nossas bacharelandas, tanto a Carolina quanto a Miriam, querem saber como é o processo de seleção das crianças, dos adolescentes para participar do projeto Crescer e Viver. Olha, o Crescer e Viver hoje, a gente deu uma ampliada nos nossos programas de atendimento. A gente tem a nossa gênese, né, a nossa origem, que é o programa de circo social. O programa de circo social ele é voltado para crianças e adolescentes entre 7 e 23 anos de idade. Né? Ele não precisa fazer prova, ele não paga nada, ele só tem que entrar, faz uma aula experimental, participa, se integra, se gostou, fica. Ontem eu estava reunido com a equipe técnica e 100% das crianças, adolescentes e jovens que fizeram essa aula de experimental voltaram e se inscreveram. Ela acontece lá 3 vezes por semana, são 3 encontros, com mais essas saídas que a gente tem, com mais os passeios que a gente faz, espaços culturais, bibliotecas, etc. e tal, mais as apresentações. Só que essa molecada chega uma hora que cresce e falou assim, agora eu quero ser um profissional de circo. E a gente criou um outro programa, que é o Programa de Formação do Artista de Circo, que aí sim, ele faz um teste de aptidão física, ele faz uma entrevista, a nossa equipe técnica conversa com ele, é isso que você quer, você sabe como é que é o mercado de circo, a gente está aqui sendo um vetor para você chegar em algum lugar de forma positiva e para você inventar o seu lugar na vida. Então esse é o outro programa. E o outro programa são de oficinas livres e o programa de residências artísticas, onde a gente já tem artistas e grupos no estado mais avançado que voltam para o circo para fazer as suas grandes produções. Vamos falar do seu parceiro, não podemos deixar de falar do nosso querido Júnior Perim, né, que estaria aqui também com você, mas é um homem tão ocupado. Ele está agora presidindo uma mesa com autoridades circenses do mundo inteiro, é isso mesmo? É isso. Tem autoridades circenses aqui do mundo inteiro, do Brasil inteiro. Está sendo escolhido agora o colegiado de políticas culturais dentro do Conselho Nacional de Política Cultural do Ministério da Cultura, aqui no Rio de Janeiro, já há 3 dias. Então,
todos os representantes de circos itinerantes, circo escola, de trupes, do artista sozinho, lá do artista autônomo, etc. e tal, se reúnem essa semana aqui para discutir políticas públicas na área do circo, nos seus diferentes estágios, na área da formação, da fruição, na área de espetáculo, no circo itinerante, circo família, circo empresa. Então é um momento muito importante hoje, e o Júnior hoje está nesse lugar lá, discutindo, está sempre buscando o que há de melhor aí para o circo, sempre pensando no coletivo, o circo no fortalecimento enquanto linguagem nas suas diferentes esferas, né? No campo social, no campo artístico, no campo da política, e infelizmente ele não pôde estar aqui, mas o Júnior, como o senhor conhece, é aquela pessoa incansável, polêmica, batalhadora, que está sempre botando a cara na reta, sempre falando suas opiniões e pensando no coletivo. Meu parceiro de 20 anos, parece o Ciro, né? Muito parecido com o Ciro. Agora, ele tá participando de uma reunião com o governo, com o Ministério, é isso? Na verdade, com esses grupos, sob uma mediação do Ministério da Cultura, para que autonomamente a classe possa se organizar, ter esse colegiado, dentro desse colegiado ter os representantes que vão estar dentro da cadeira num assento no Conselho Nacional de Política Cultural do Ministério da Cultura. Isso é interessante, Vinícius. No interior do Brasil, você ainda tem o Circo Mambembe. A gente vê, às vezes, pensa que isso é coisa do passado, mas pelo interior a gente ainda vê muito circo que é montado e desmontado, né? E que rodam as cidadezinhas, e tem muito pouca coisa relativa nas instituições estatais, né, de acolhimento dessas expressões artísticas, né, que é algo vivo da cultura do povo no interior, né? Doutor, a arte circense, eu acho que talvez tenha sido uma das artes mais vilipendiadas, assim, mais devastadas pelo poder público ao longo dos anos, e pior do que isso, assim, é a falta do reconhecimento que muitas vezes as pessoas só assistiram TV, cinema, teatro e música porque o circo chegou em algum lugar nesses rincões aí do Brasil. Muitas vezes, assim, uma cidade inteira no interior do Brasil não tinha uma televisão, e um cirquinho chegou lá com uma antena pendurada, enrolada num fio no mastro, ligou uma televisão, e a cidade inteira faziam filas para sentar dentro do circo para assistir televisão, para assistir a arte dramática, para assistir circo, etc. e tal. Acho que vocês podem ver aí o filme Cinema, Aspirinas e Urubus, que fala um pouco de como rodou bastante aí nesses lugares e tal. Então, e o circo tem essa importância ao longo da história do Brasil, porque essa aparente fragilidade do circo, que é um monte de plástico espetados num monte de ferro, é na verdade a sua grande força, porque é a sua capacidade de montar e desmontar. Exatamente. E de chegar em qualquer lugar. Agora O que está acontecendo é que os grandes centros urbanos não têm mais terrenos. Exatamente. É só vocês irem lá ver onde é que está o Circo Crescer e Viver hoje. É um espaço cedido pela Prefeitura do Rio de Janeiro, que também é um parceiro do Circo Crescer e Viver. Agora, se você chegar lá, o Circo Crescer hoje, inclusive a temperatura do Circo Crescer hoje, para dar a nota, é maior, está quente, porque o que tem de prédio surgindo em volta do projeto Cidade Nova não está no praça está desaparecendo. Mas tem um a menos lá, porque iam fazer um prédio do TRE. E descobriram o lençol freático. Descobriram uma água histórico. É o nosso corregedor. Depois eu falo do prédio histórico. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos com o programa Encontro com a Justiça. Hoje, muito rico aqui, debatendo com Vinícius Dalmas do Circo Crescer e Viver, falando também, já adiantando o tema da próxima hora, que é a questão do direito aos deficientes físicos.